Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra em Isaías capítulo 40. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, leremos o verso 1. Isaías capítulo 40, versículo 1 nos diz assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está diante de nós nessa noite, que ela venha como uma espada para entrar nos nossos corações e fazer aquilo que precisa ser feito, seja curar, seja alimentar, seja exortar, seja corrigir. O Senhor tem o livre acesso nessa noite sobre as nossas vidas. E clamamos, por intermédio do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Precisamos muito do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então segura, ó Pai, nas nossas mãos nessa noite. E nos ajuda a seguirmos firmes, consolados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e tendo a esperança que em breve nos encontraremos com o Senhor. E essas dores, dificuldades, tribulações, enfermidades que passamos aqui na terra, não será mais uma realidade, porque estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, obrigado por essa promessa que o Senhor nos fez. E nós cremos, não duvidando, que ela vai se cumprir, vai acontecer. E estamos ansiosos para esse dia, o dia da redenção. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela sua igreja que se reúne nessa noite. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecidos ao Senhor. Amém. Chegamos à última semana, o último final de semana de setembro. Eu acredito que você já deve ter visto que em setembro, muitas propagandas comerciais falando sobre o Setembro Amarelo, aonde a gente fala sobre a valorização da vida, a conscientização da vida e dizendo a todos que vale a pena viver. Mas você conhece a história do Setembro Amarelo? Vocês sabem o porquê do Setembro Amarelo? Se você não sabe, eu vou te contar. Um jovem nos Estados Unidos chamado Mike passava por muitas lutas na sua vida. Lutas que às vezes as pessoas que estavam à sua volta não percebiam. Porque não eram lutas externas, eram lutas internas. Não eram lutas que as pessoas conseguiam enxergar de uma forma clara, mas eram lutas que às vezes passava despercebido para com aqueles que estavam à sua volta. E essas dores internas que Mike sentia, começou a aumentar, começou a crescer, começou a se tornar um incômodo tão grande, que ele começou a se perguntar: será que vale a pena viver com essa dor? Será que vale a pena continuar vivendo com essa dor? Porque a verdade é, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Porque essa dor interna está me consumindo. Essa dor interna está acabando comigo. E às vezes parece que eu não tenho forças para vencer. E eu percebo que eu estou perdendo essa luta. Eu estou sendo vencido por essa dor. E essa dor que Mike sentia, não era uma dor física, não era uma dor na sua carne, literalmente falando, mas era uma dor na sua alma, era uma dor no seu coração, era uma dor mais aguda, mais profunda, que mexia lá no seu íntimo, lá no seu âmago. E Mike, aos seus 17 anos, então, tira a sua própria vida. E ele tirou a sua própria vida não porque ele queria acabar literalmente com a sua vida,
mas ele tirou a sua vida porque ele queria acabar com a dor. Ele não aguentava mais viver sofrendo. Ele não aguentava mais viver com aquela angústia, com aquela dor, vivendo naquele quarto escuro, recluso, sozinho, afastado, diante de uma depressão profunda. Ele fala: a única saída que eu vejo é tirar a minha própria vida. E no auge da sua adolescência, transição para a juventude, ele tira a sua própria vida. E Mike, ele gostava muito de carros. Ele tinha um carro amarelo, um Camaro, né? Já viu essa música aí, Camaro amarelo? E em homenagem ao Mike, eles decidem então trazer a consciência das pessoas sobre o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida. Mas e nós que somos cristãos? E nós que somos filhos de Deus? Passamos por isso também? E nós que somos filhos do Altíssimo? E nós que somos lavados, remidos e regenerados por Jesus Cristo, passamos por isso? Porque às vezes me parece que só porque somos filhos de Deus, nós estamos blindados diante dessa realidade. Nós estamos protegidos 100% diante dessa realidade. Porque você pode sim sentir dor de cabeça, dor no dente, dor na perna, dor na coluna. Mas quando é dor na alma, não pode. Quando é dor no coração, que mexe com as suas emoções, não pode. Mas seja a dor física que venha sobre as nossas vidas. Seja a dor emocional que venha sobre as nossas vidas. Existe um Deus lá do alto que tem o poder de consolar os nossos corações. Existe um Deus lá no alto que se compadece diante das nossas aflições. Existe um Deus Pai que cuida de todo aquele que passa por suas tribulações. E é isso que está acontecendo aqui com o povo em Israel, o povo de Judá, capital Jerusalém. O povo de Israel, ele sempre viveu um ciclo: pecado, disciplina de Deus e restauração. Prestem atenção na história de Israel, é sempre esse ciclo, sempre esse ciclo. Eles começam a se rebelar, pecam contra o Senhor, vem a restauração, depois da restauração, a disciplina, aí vive nesse looping, não para, é sempre assim. E aqui, no capítulo 40, eles estão no final do exílio lá na Babilônia, ficaram escravos durante 70 anos sob o império mais poderoso da época, sob o império que acabou com a história, com pessoas e com seus patrimônios. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele não brincava em serviço. Quando ele vinha para destruir. Quando ele vinha para acabar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E ficar 70 anos longe dos seus familiares, 70 anos longe dos seus parentes, sendo escravos, subjugados, a uma filosofia de vida totalmente diferente. Imagina só você que é brasileiro, e você é capturado pelo Estado Islâmico, e as mulheres que tinham seus esposos, seus filhos, agora precisam se submeter a um líder jihadista, radical. E os homens, se não perdessem as suas vidas, iriam trabalhar todos os dias, apenas para ter alimentação. E nós deveríamos prestar culto ao Deus dele, Alá, que todos nós sabemos. Imagina só uma vida assim, é uma vida deprimente, é uma vida extremamente difícil, que eu acredito que você e eu, nós não queríamos passar. E foi mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Só que da mesma forma que Deus usa o profeta Isaías para falar sobre o pecado de Israel, e falar que vai vir uma disciplina sobre a vida dos israelitas, é o Deus que fala: chegou o tempo do consolo.
chegou o tempo do conforto, chegou o tempo da restauração. E aqui no capítulo 40, é esse momento que Isaías vai falar ao povo de Israel, o momento da disciplina acabou. O momento em que vocês estavam sendo disciplinados pelo Senhor acabou. Agora vai vir o refrigério. Agora vai vir um consolo. Agora vai vir o conforto de Deus sobre as suas vidas. E o porquê que Deus vem com o consolo? Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver sofrendo. Ninguém consegue viver feliz com uma dor na coluna, dor de cabeça, dor de dente, dor no pé, unha encravada. Ninguém. Dor incomoda, dor machuca, dor tira o sono, dor tira a paz, dor tira a alegria. Ninguém consegue, e o nosso Deus, Ele sabe disso. E nós que somos seres humanos, filhos de Deus, estamos também aptos a passarmos por isso. E a dor, ela pode atingir as 3 áreas da nossa vida: corpo, mente e coração. Tem pessoas que sofrem muito com dores no corpo. Tem pessoas que sofrem de fibromialgia. Já ouviu falar? Tem pessoas que sofrem muito com dores crônicas. E como é ruim viver com esse tipo de dor. Tem pessoas que sofrem com enxaqueca, que precisa que as luzes sejam desligadas, o barulho precisa ser abafado, até o cheiro incomoda. Porque a dor é tão forte, a dor é tão latente, que ela precisa ficar ali quietinha, sem nenhum barulho, sem nenhum ruído, depois de ter tomado vários remédios para que a dor possa passar. Tem pessoas que sofrem com dores na coluna, aquela dor que às vezes pode travar a pessoa na cama. Tem pessoas que sofrem, meus irmãos, com dores no corpo. Ontem eu fui visitar a minha avó no período da manhã, e ela sofre com muitas dores no joelho, e ela falou assim: filho, os médicos falaram que não tem mais jeito o meu joelho. E eu vou ter que aprender a conviver com essa dor até o resto da minha vida. Imagina só você receber um diagnóstico do médico que não tem mais jeito. Que não tem o que fazer. Que aquilo que eles poderiam fazer, eles estavam fazendo e não estava tendo resultado. E o engraçado é que antes de eu falar, ela falou algo para mim que ficou no meu coração. Ela falou assim: Júnior, graças a Deus que a última palavra nunca é dos médicos, a última palavra é do nosso Deus. Falei: amém, vó, isso é verdade. A última palavra vem do nosso Deus. Porque, meus irmãos, ninguém aguenta viver todos os dias com dores no joelho. Ninguém aguenta todo dia trabalhar com dor de cabeça, dor nos dentes. Ninguém aguenta. Só que, às vezes, essas dores são tão recorrentes, que às vezes tem pessoas que podem até duvidar. Falar: mas de novo? De novo? De novo essa dor? Mas a vida é assim. A vida, ela não é feita só de alegria. A vida não é feita só de felicidades. A vida é dura, a vida é difícil. E as dores, elas chegam. E elas chegam às vezes e não querem ir embora. E imagina só o médico falar para você: não tem mais o que fazer, você vai ter que conviver com essa enxaqueca por todos os dias da sua vida. Você vai ter que conviver com essa dor na coluna todos os dias da sua vida. Você vai ter que conviver com essa dor no seu corpo todos os dias da sua vida. E quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente volta para a palavra de Deus. Porque mesmo diante de uma dor incurável, Deus pode trazer refrigério para as nossas vidas. Mas não tem só a dor no corpo. Não existe só a dor física. Existe a dor na consciência. Já ouviu falar da dor na consciência? É a dor daquela pessoa que sabe que o que fez é errado. Sabe o que fez, que aquilo que fez
não deveria fazer. Sabe aquilo que está fazendo é errado, é a dor na consciência. Às vezes você não sabe, mas talvez tenha uma mulher no seu trabalho que abortou. Às vezes pode ter na igreja e ninguém sabe. Tirou a própria vida de uma criança. Para abafar, para ninguém saber o ato de um pecado, acabou tirando a vida de uma criança. E essa mulher carrega dentro de si, sem ninguém saber, o fato de ter tirado a vida de uma criança. E não existe um dia na sua vida que a sua mente não é martelada pelo fato de ter tirado a vida daquela criança. Existe dor na consciência, não só dor no corpo. Dor por conta de um adultério. Porque no adultério sofre ambos. Aquele que adulterou e aquele que, infelizmente, foi traído, foi traída. E todos nós sabemos que quando isso acontece, arrebenta a família, arrebenta o casamento, perde-se a confiança, perde-se o respeito, em alguns casos perde-se até o amor, porque o pecado foi tão forte, mas tão forte, que destruiu sonhos, que destruiu projetos, que destruiu famílias. E às vezes a pessoa que viveu isso, fica com essa dor na consciência. E às vezes essa dor na consciência, de ter errado, de ter praticado aquele erro, e ter pensado, por que eu fiz aquilo? Por que eu troquei uma vida toda, por 20, 30 minutos de prazer? Por que eu estraguei toda a minha vida por uma aventura? E todos os dias a sua mente é martelada com isso. E a outra pessoa que foi traída, a mente também fica dolorida. Porque será que eu vou encontrar um homem fiel? Será que eu vou encontrar uma mulher fiel? Porque a insegurança vem. A insegurança bate. Você está blindado. Você está meio que recluso, protegido, para que isso não venha a acontecer. Existe a dor na consciência. A dor, às vezes, de ter pegado algo que não é seu. É engraçado, né? Quando o pobre rouba é crime, mas rico é cleptomania. É roubo. É roubo do mesmo jeito. Já viram isso? Não, ele é doente, é cleptomania. Loucura. É roubo, roubou. Lembra o cara lá que roubou o vaso? Lá o estilista, lembra? Então, tem pessoas que se apropriam daquilo que não é seu. Você pode pegar 5 centavos da mesa da sua casa que não é seu, e você pode pegar R$1 milhão. Se não é seu, não pegue. Não pegue. Tem pessoas que às vezes no trabalho, tem a oportunidade de olhar lá uma brecha na empresa e falar, ninguém vai perceber. Eu vou desviar um pouquinho de dinheiro, eu vou levar um material. Tem pessoas que às vezes são demitidas por justa causa nas empresas, porque estão roubando insumos. Nos hospitais, nas empresas, roubando peça. Infelizmente tem pessoas assim, que não se contentam com aquilo que tem. E quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer. E será que isso não bate às vezes na consciência da pessoa? O porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que eu estou tirando do outro aquilo que não me pertence? Tem também às vezes aquele que rouba a verdade do outro, que é a mentira. Você rouba a verdade do outro. Você não é sincero. Você não é claro. Você não é objetivo. Às vezes, quando eu vou conversar com alguém para resolver alguma coisa, eu não gosto, que a pessoa fica, sabe um negócio meio nebuloso? Fala, não estou entendendo. Seja claro, objetivo. Não estou entendendo. Mas será que não bate na mente da pessoa o porquê que ela é assim? O porquê que ela faz isso? O porquê que ela não muda?
E será que não pesa na sua consciência? Pelo fato de ter cometido esse erro, de não ter mudado, de não ter amadurecido, de não ter crescido. A gente precisa entender que existe a dor na consciência também. Porque, meus irmãos, na vida a gente pode errar sim. Estamos sujeitos. Mas nós não podemos permanecer no erro. Precisamos largar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Precisamos largar aquilo que está atrasando a nossa vida. Para que a gente possa continuar vivendo. Existe a dor na mente. A dor de ter criado uma situação, de ter criado um problema e depois ter se vitimizado. Não, eu sou vítima. Não. Dor na consciência. Será que era para ter falado aquilo? Eu já tive que pedir desculpas. Falado, me perdoa, eu não deveria ter falado desse jeito. Perdoa, eu não deveria ter feito isso. E eu não sei você, mas depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, tem os espinhos no meu corpo, na minha vida, dos meus erros do passado. Que eu falo, Senhor, por que eu fiz aquilo? Senhor, por que eu cometi aquilo? E isso como nos envergonha. E isso como às vezes tira a nossa paz. Porque a gente olha para trás e fala, Senhor, por que eu era tão ignorante? Por que eu estava fazendo aquelas coisas, me destruindo e achando que estava fazendo bem para mim? Por que, Senhor? Por quê? E às vezes, esses atos do passado se tornam algo tão difícil de lidar, que se torna um trauma na sua vida, aonde só Jesus pode curar, só Jesus pode restaurar e só Jesus pode transformar. Mas não tem só a dor no corpo e a dor na consciência. Existe a dor na alma. Aquela dor que ninguém vê. Aquela dor que ninguém repara. Aquela dor que ninguém percebe. É aquela dor que você carrega em silêncio. Mas que vai acabando com você dia após dia. E às vezes a gente traz para o campo da dor emocional, só uma depressão, né? Mas a rejeição de um filho é uma dor profunda no coração de um pai e no coração de uma mãe. Um filho ou uma filha que são ingratos por tudo aquilo que os seus pais fizeram, gera uma dor profunda no seu coração. Porque só quem é pai e mãe aqui sabe quantas vezes teve que não comprar aquilo que precisava para poder dar um mínimo para o seu filho, para ele crescer. Quantas vezes pai e mãe não tiveram nem o que comer, para que os seus filhos pudessem comer. E eles crescem, e não reconhecem o esforço dos seus pais, mas a ingratidão começa a matar os seus pais por dentro. Mas tem o outro lado também, tem os filhos que são negligenciados pelos seus pais. Tem os filhos que não conseguem reconhecer uma paternidade e uma maternidade literal nas suas vidas, é só no papel, é só no nome. Pai e mãe não estão ali presentes para poder ajudar. Não estão ali para poder aconselhar, para poder dar amor. Não estão. E o filho começa a se sentir sozinho. E sabe uma forma que às vezes o filho ou a filha quer chamar a atenção? Pré-adolescência começa a rebeldia. Às vezes você não sabe, mas está querendo apenas chamar a atenção. Quem lembra aqui da Super Nanny? Lembra que passava a Super Nanny? Eu gostava de assistir, eu gostava. E uma vez a Super Nanny foi numa casa para resolver um problema de 2 irmãos que brigavam. O mais velho batia no mais novo. Se eu fosse mais novo, eu batia, eu ia ganhar. Mas nesse caso era o mais velho que ganhava. Então eles foram lá para resolver o problema, tal. Aí chegou lá, a Super Nanny colocou uma câmera no quarto e começou a analisar. E todas as noites, antes das crianças dormirem, a mãe ia no mais novo, dava um beijo, dava um abraço, mamãe te ama.
E para o mais velho falava, boa noite, quando dava, e falava, desliga a luz. Isso, inconscientemente, começou a trazer uma mágoa no coração da criança, do mais velho. E como ele não conseguia atingir a mãe, quem ele atingia? O irmão mais novo. Porque ele estava se sentindo excluído. Ele estava se sentindo negligenciado. Como meu irmão tem uma mãe que cuida dele e eu não tenho? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer? E aí a Super Nani chama ele e ela começa a tirar a linha, começa a puxar, igual um carretel. Você começa a puxar, as coisas começam a vir. E ela começa a entender o porquê daquela briga naquela casa e o porquê daquela rebeldia em que nem a mãe conseguia resolver. Então a Super Nani conversa com aquela mãe e mostra para ela o problema, para que aquilo pudesse ser solucionado, pudesse ser resolvido. Irmãos, nós também temos dores na alma, sabia? Nós também carregamos dores na alma. Porque na vida a gente cresce assim. A gente não cresce acertando tudo. A gente não cresce acertando todas as vezes, a gente erra também. A gente cai e a gente se machuca. E eu vi um vídeo do ator Selton Mello que eu achei fenomenal, onde ele falava para uma senhora sobre a psicopedagogia, onde ele conversando com aquela senhora, ele diz assim, olha, toda criança gosta de brincar, mas em certos momentos ela vai cair e vai ralar o joelho. Mas ela vai continuar brincando, mas agora com cautela. Agora com um pouco mais de cuidado para que ela não venha ralar o joelho. Mas nenhuma criança, absolutamente nenhuma criança nunca deixou de brincar. A vida é assim. A gente carrega dores na alma. Às vezes dores de uma palavra mal colocada dentro de casa, que doeu mais do que uma agressão física. Mexeu com a gente, deixou a gente lá para baixo, colocou a gente na lona. Às vezes a gente pode passar por isso. E às vezes você carrega essa dor na alma até hoje. Rosiane, quantos adultos escondem uma criança ferida? Quantas? Quantas pessoas? Pessoas que a gente conhece, e às vezes elas são agressivas. Mas por que elas são agressivas? Será que não tem alguma coisa por trás? Será que não tem alguma coisa que está acontecendo ou aconteceu, que às vezes nem essa pessoa sabe? E por conta daquela dor, ela é assim, porque é um mecanismo de defesa. É um mecanismo ali que ela está blindada. Está se protegendo para que a dor não venha novamente. Será que não é assim? Por que aquela pessoa é extravagante de alegria? Porque dizem que todo excesso esconde uma falta, sabia? É igual a história daquela pessoa que foi no psicólogo procurar ajuda porque a tristeza estava acabando com ele. E o psicólogo falou assim para ele, vai naquele teatro, tem um palhaço lá que provavelmente vai te ajudar a sorrir novamente. Eu falei, então, eu sou aquele palhaço. Às vezes na vida é assim, meus irmãos. A gente faz os outros sorrir, mas a gente está mal por dentro. A gente está mal por dentro. E eu acredito que, se for um desses casos, você vê que parece com a sua vida, ou você está se encaixando nisso, Deus, Ele é aquele que pode consolar seu coração. Deus é aquele que pode trazer consolo para a sua vida, conforto para a sua alma e paz para a sua consciência. Porque é muito ruim viver uma vida sofrendo. É muito ruim viver uma vida com dores crônicas. Ninguém gosta. Conheço uma pessoa que sofria tanto de enxaqueca, que uma vez no acampamento teve que tomar morfina,
porque os remédios já não faziam mais efeitos. Os remédios controlados já não davam mais resultado. E o médico falou, em último caso, tome esse remédio. Como é ruim, meus irmãos, viver com dores tão crônicas que nem a canela de véia resolve. Conhecem, né? Conhece. Mas como é ruim. Como é ruim. Tem dias que a minha cabeça está doendo demais. Tem dia que eu também não estou legal. Mas assim como Deus consolou o povo de Israel, é o mesmo Deus que pode nos consolar hoje. É o Deus que pode nos fortalecer hoje. É o Deus que pode nos ajudar hoje. E Ele deseja consolar os nossos corações. Ele deseja trazer refrigério para a nossa vida. Porque o salmista, no capítulo 23, quando ele fala, refrigera a minha alma, ele está falando, Senhor, me dá paz. Só uma pausa, para eu poder voltar o fôlego, recuperar as energias, porque eu sei que vai continuar. E às vezes, como é difícil a gente aceitar que às vezes a dor ela não vai embora. Tem dores, meus irmãos, que talvez a gente vai ter que viver o resto da nossa vida. Talvez vai existir dores que a gente vai ter que carregar no nosso coração para sempre. Mas o que faz toda a diferença na nossa vida, não é se a dor está presente ou ausente, mas é que Cristo está conosco. E isso faz toda a diferença. Porque Ele está com a gente, nem que seja para nos ajudar a enfrentarmos as dores da vida. Então, qual que é a dor que você carrega? É a dor no corpo? De uma doença crônica que não passa? Você já foi médico, você já foi especialista, você já procurou ajuda, já fez terapia, já fez um monte de coisa e não resolve. Qual que é a sua dor? Seja qual for a sua dor, Deus pode trazer consolo para você nessa noite. Deus pode consolar a sua vida. Talvez seja uma dor na alma, de um erro, de um pecado que você cometeu, que ninguém sabe, só você e Deus. E esse pecado te consome dia e noite. Ou talvez você está cometendo. Clame a Deus para Ele consolar seu coração, porque é difícil viver assim, porque a tristeza ela faz secar os ossos. Não adianta pôr botox, fazer harmonização facial. Não adianta. O que deixa o rosto bonito é um coração alegre. E um coração alegre pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que alegra o rosto. Então, no nome de Jesus, não carregue esse peso nas costas. Lance sobre Jesus, mas talvez é uma ferida emocional que você carrega. Essa ferida emocional que não te deixa progredir, que não te deixa avançar, que não te deixa viver. A ferida foi tão grande que fizeram no seu coração que você não confia mais em ninguém. Você anda sempre cismado, desconfiado, desconfiada. Não consegue mais acreditar em ninguém por conta dessa ferida. Uma ferida emocional causada por um namorado, por um noivo, por um esposo, por um amigo, por uma amiga, por uma namorada, por uma noiva, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia. Às vezes um trauma muito sério, que tem dias que vem na sua mente e fica latejando. Dores que a gente carrega na vida. Não sei qual é a sua dor, mas nessa noite, coloque essa dor sobre Jesus, porque Ele pode trazer consolo para a sua vida. Ele pode trazer. Foi isso que Ele fez com o povo de Israel. Aí você me fala, Hélio, como eu consigo então esse consolo? Como eu faço para obter esse consolo? Porque eu quero esse remédio para a minha vida. Eu quero esse antídoto para a minha vida. Eu quero essa vacina para a minha vida. Como eu faço? Primeira coisa, você que está aqui nessa noite nos assistindo, entregue sua vida a Jesus Cristo. É o primeiro passo. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça que você é um pecador. Todos nós somos. Às vezes, pessoas que não
são cristãs acham que o cristão, ele não peca. Nós continuamos pecando. Tenta não pecar um dia para você ver. Aí você cai no pecado da soberba, porque aí você se acha. Tem a história do Santo Antão, depois pesquisem essa história. É o homem que não queria pecar, não queria, daí ele foi para uma caverna. Falou, não vou pecar, não vou pecar. Aí o dia que ele não pecou, eu falei, ufa, ele falou, ufa, não pequei. Daí Deus falou, pecou, agora você é um soberbo. Não tem como, não tem como. Porque às vezes o que nos atrapalha não são os nossos defeitos, são as nossas virtudes. Nos achamos melhores do que os outros. E vão nos afastando de Deus. Só a gente sabe fazer, os outros não sabem. Os outros não sabem. Então qual é a dor que você carrega no coração? Deixe Jesus consolar sua vida. Primeiro passo, entregue sua vida a Jesus. Reconheça Ele como seu Salvador e decida seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. Esse é o primeiro passo. Segundo, abandone tudo aquilo que está atrapalhando e te trazendo dor na vida. E o que é abandonar? Primeiro é confessar. Até quando você vai ficar carregando isso no seu coração e na sua mente? Até quando? Até quando você vai dormir com esse sentimento? Com essa história mal resolvida? Com esse problema? É por isso que às vezes alguns casais se separam, mas o problema continua. Aí entra em outro relacionamento com um problema, e entra em outro com um problema, em outro com um problema, e a pessoa continua infeliz, porque não é um novo relacionamento que vai trazer a solução para aquele problema. É resolver o problema. E a gente fica nesse looping que não para. Então precisa abandonar, resolver. E às vezes resolver dói. Resolver problemas dói. Quem aqui já furou o pé? Alguém aqui já furou o pé? Aí, tá vendo? Aqui, ó, a maioria é homem, porque eu acho que eu correndo atrás de pipa. Pulei dentro de um ferro velho. Aí pisei, pá, pisei, senti a dor, mas eu já tirei. Furei o pé. Aí inflamou, né? Inflamou, teve que ir no médico. Imagina só, para os médicos passarem os remédios lá, sabe? Gente, eu gritava. E meu pai me segurando. Doía demais, demais, demais. Mas só assim para a cura chegar. Só assim para o problema ser solucionado. Irmãos, eu já dei trabalho, viu? Já pulei no terreno para pegar cana, mexerica. Já fizeram isso também? Já, né, Alex? Está rindo, né? Pulava, aí tinha um vizinho chato que não dava. Dá umas mexericas aí. Geralmente no bairro sempre tem uma Dona Helena, um seu Zé, tem, Dona Helena, seu Zé, Chicão, Dona Maria, sempre. A vida, meus irmãos, às vezes para resolver o problema vai doer, vai machucar. Mas a gente precisa tirar para fora. Não podemos dormir com esse monstro no armário que está matando a gente por dentro. Um problema mal resolvido, uma dor, uma angústia, um pecado que a gente luta todos os dias. Todos nós temos uma inclinação para algum tipo de pecado, todos têm. E é por isso que nós estamos nivelados na mesma linha diante de Deus. Não somos nem melhores, nem piores, somos iguais. E carecemos de Jesus para vivermos. E lutamos contra o pecado todo dia, falando, Senhor, afasta de mim isso no nome de Jesus, livra-me de mim mesmo. Então, se você quer receber o consolo do Senhor nessa noite, você que está nos assistindo, em primeiro lugar, aceite Jesus como Salvador pessoal. Eu não conheço o coração de todos vocês. Deus conhece. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus nessa noite. Reconheça que é um pecador, reconheça que Cristo morreu na cruz para te salvar e entregue sua vida a Ele, aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador. Segundo lugar, abandone essa vida de pecado que você sabe que é errado, que você sabe que está te destruindo, porque senão é um passo para frente e dois para trás. Parece que está avançando, mas não está.
E depois que você experimentar isso que eu estou te falando, porque é isso que eu faço também, viu? Eu reconheci Jesus como Salvador da minha vida em 2007, reconhecendo que sou um pecador e confessando a Ele: Senhor, me ajuda, sem o Senhor eu não consigo. E depois que a gente fizer tudo isso, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Porque Isaías capítulo 40, ele termina de uma forma maravilhosa. Porque o povo de Israel começa a vivenciar o consolo, o conforto, o refrigério e a restauração de Deus. Eles começam a ver a restauração. E sabe restauração? Já conheceu alguém que você falava assim: esse aqui não vai para frente, não passa dos 18. Aí passa ano, você fala: fulano, o que aconteceu? Ele fala: meu, encontrei Jesus. Eu aqui, gente. Eu aqui, dei muito trabalho. Fui expulso de escola. Pessoas que falavam: meu, e Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. Tem um Adilson aqui, a gente conhece quase 15 anos, grande amigo meu. E Jesus, ele transforma as nossas vidas e nos dá uma nova perspectiva. E quando a gente é restaurado por Deus, a gente começa a vivenciar o que Isaías diz no final do capítulo 40, a partir do versículo 28. Olha como ele termina esse capítulo, que coisa linda. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque eles esperam no Senhor. E esperar, às vezes, na Bíblia, tem um outro sentido, o sentido de confiança. Lembra aquele versículo, Salmos 40, esperei com paciência. Ali é confiança. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui não quer dizer que a gente não vai ficar cansado. Aqui não quer dizer que a gente não vai ficar exausto. A questão é que se a gente vai buscar ser renovado no Senhor, nós não iremos parar de correr. Nós não iremos parar de trabalhar. Nós não iremos parar de avançar, porque Ele vai estar sempre renovando, sempre renovando, sempre renovando a nossa fé, a nossa energia, o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa força, porque só Ele tem o poder de fazer isso. Porque não é todo dia que você está animado e nem eu. Não é todo dia que você está com aquela esperança, com aquele ânimo, com aquele fôlego a mil de segunda-feira. Não é. Mas Jesus, Ele renova as nossas forças. E nos chama para a vida. Falando: eu consolo o seu coração. Eu renovo as suas forças. Eu renovo a sua vida. Essa é a consequência daqueles que têm Deus como consolador. Daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Daqueles que abandonaram e lutam para abandonar o pecado. São renovados por Deus dia após dia, dia após dia. Podem cair, os jovens caem também. Podem ficar exaustos, cansados. Mas o Senhor vai vir renovar a força. O Senhor vai vir renovar a esperança. O Senhor vai vir renovar a nossa fé. Porque Ele é assim, é o Pai de todas as consolações. Vamos orar nesse momento? Gostaria de te convidar
a entrarmos em espírito de oração nesse momento. Porque talvez nessa noite, uma dessas áreas que foram tocadas, que foram mencionadas, pode ser a área da sua vida. Será que não é você que vive com dores crônicas no corpo e essas dores têm roubado a sua alegria? Porque como é ruim viver com dores. Dores que te limitam, dores que te param, dores que não te deixam mais sorrir. Como é ruim viver com dor. Às vezes uma dor crônica de cabeça. Às vezes um diagnóstico do médico que acabou com o seu dia. Como é ruim viver com dor. Mas talvez a sua dor não é no corpo, talvez a sua dor é na consciência. É a dor que você carrega na consciência de ter feito algo que não deveria fazer. É a dor na consciência que você carrega por ter praticado aquilo que não deveria ter praticado. É a dor que você carrega de ter feito o que não deveria fazer. E a dor na consciência pesa. E como dói, como te machuca. Mas talvez a sua dor não é no corpo nem na consciência, mas é uma dor na alma, é uma dor no coração, é uma dor que você carrega por alguma ferida emocional que está minando a felicidade, os sonhos, os objetivos, seus projetos. Essa dor é tão grande no coração que você não tem mais vontade de estudar, de trabalhar, de viver. Se esse é o seu caso, clame ao Deus que é o Pai de toda consolação. Porque foi isso que Isaías profetizou ao povo de Israel no capítulo 40, versículo 1. O seu Deus de consolação. Para que quando Ele vier te consolar, Ele possa te restaurar, renovar as suas forças, renovar a sua fé, renovar a sua esperança, renovar a sua vida, renovar os seus sonhos, renovar os seus objetivos, renovar seu casamento, renovar sua família, renovar a sua vida. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Até quando você vai ficar carregando esse peso sozinho, sozinha? Lance sobre Ele toda essa dor que está te atrapalhando, porque Ele vai cuidar de você. E se por acaso você tiver que viver com essa dor todos os dias da sua vida, saiba que mesmo com a dor, Jesus vai estar do seu lado. Nem que seja para trazer refrigério, nem que seja para segurar na sua mão, para te dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha. Nem que seja para enxugar as suas lágrimas, Ele vai estar com você, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus de cura, o Deus de amor, o Deus de milagres. Então você que está aqui nessa noite, entregue sua vida a Jesus, coloque sobre Ele tudo aquilo que está doendo em você. Jesus viu uma multidão que estava sofrendo muito. Jesus viu uma multidão que estava passando por muitas lutas. E Ele disse assim: vinde a mim,
todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, porque ambos são suaves. Vinde a mim todos que estão cansados. Jesus está te convidando nessa noite. Se você está cansado, se você está cansada, venha até Jesus nessa noite. Cansado de viver uma vida com dores crônicas no corpo, cansado de viver com a consciência pesada, cansado de viver com dores emocionais, venha até Jesus nessa noite. Ele pode te consolar, renovar a sua vida e te fazer viver uma nova vida. Entregue a sua vida a Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite, obrigado por esse momento. Nós confiamos no Senhor, confiamos no seu poder, e o Senhor nos disse que quando estivéssemos cansados, sobrecarregados, nós poderíamos ir até o Senhor. E nessa noite nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, nos colocamos em sua presença, nos colocamos diante do teu trono de graça, nos colocamos diante dos teus pés, com as nossas dores, com as nossas feridas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com os nossos pecados, dizendo: Senhor, consola o nosso coração, cura essa ferida, conforta-nos, ó Pai, restaura-nos, no nome de Jesus. Porque nós queremos viver essa vida abundante, queremos viver aquilo que o Senhor nos disse que nós iríamos viver. Senhor, visita a tua igreja nessa noite, visita o teu povo, visita esse coração nessa noite que precisa do Senhor, ó Pai, visita no nome de Jesus. E obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Pai, obrigado por sabermos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Muito obrigado. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.